Por isso é que Jesus diz, e começa dizendo no verso 19 do capítulo 6, não acumuleis. Não sejam acumuladores. Não sejam colecionadores de acumulações. O cara chega e diz, eu tenho não sei quantas armas. Aí te leva numa sala, tem lá 200 armas. Que ele não usou, não vai usar. Se Deus o abençoar, ele nunca precisará usar, mas ele gosta de ter aqueles milhares de dólares pendurados ali, uma espécie de masturbatório armamentístico, onde ele leva os amigos para dizer, eu tenho tantos mil dólares de armas aqui, e você não viu a gaveta das munições. E eu fico olhando e digo, meu Deus, quanta miséria no mundo, quanto investimento bom, positivo podia ser feito, mas o cara é um acumulador. Ele acumula dinheiro, não só para esta vida, já é demais para uma vida, porque o pão nosso é de cada dia, mas vai lá, que pouca gente tenha fé, que pouca gente tenha confiança, que pouca gente descanse na provisão de Deus, no sustento de Deus. Que pouca gente leve a sério o fato de que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Que pouca gente queira aprender a viver contente em toda e qualquer situação, sabendo ter, sabendo não ter, sabendo possuir, sabendo viver despossuído. E assim mesmo aprendendo a viver contente, não importando a circunstância. Como Paulo escreve aos Filipenses. Vamos pensar que seja assim. Tudo bem. A fé não é de todos. Nem todo mundo tem o mesmo nível de fé, de entendimento, de compromisso, de confiança, de descanso. Tá ótimo. Nada contra. Você querer ter alguma garantia a mais para os próximos anos, para você, para a sua família, não tem problema. Pegar algo e investir para tentar multiplicar, para tentar criar um recurso que tenha vida própria, que continue a produzir bens para o que o indivíduo necessite, ou até para os pequenos sonhos dele, para as realizações dele, da sua família, para os seus confortos pessoais. Tudo bem, você não é Jesus e você não está chamado para viver como Paulo viveu. Nem todos podem viver como Paulo, senão não sobra ninguém para sustentar Paulo. Nem todos podem viver a vida de Jesus. Aqueles 3 anos e meio de abnegação de tudo e de todas as coisas. Porque senão não haverá as mulheres ricas, nem os homens ricos, descritos em Lucas no capítulo 8, que sustentavam a Jesus pelo caminho. Alguém tem que ter alguma coisa, ou bastante suficiente para ajudar. Faz parte do processo. E não é em relação a isso que Jesus está falando, porque não há uma gota de hipocrisia em Jesus. Jesus aceita a boa residência dos amigos, aceita a cama confortável dos companheiros que o convidavam para estar, aceita a ceia farta na casa de Zaqueu, aceita banquetear-se na casa de Simão o fariseu, aceita a oferta de nardo puríssimo e caríssimo no vaso de alabastro extremamente caro naqueles dias, era uma peça rara, e aceita que aquilo tudo seja derramado na sua cabeça, a ponto de que Judas disse que dispêndio de dinheiro podia ser dado aos pobres.
E Jesus disse, deixa a mulher em paz, ela está fazendo o que ela pôde, ela está me ungindo para a minha morte. Não se meta em tudo, nem tudo é contábil, nem tudo é quantificável. Existem coisas que carregam qualificações superiores às quantificações matemáticas, aritmáticas e imediatas. Nem tudo é para ser medido assim. Senão a vida fica insuportável. Parem com isso. Ele é colocado, como diz Isaías no capítulo 53, e os evangelhos confirmam nas narrativas da reportagem dos evangelhos, ele é morto entre bandidos, mas com o rico esteve na sua morte. E é um rico que pede o corpo dele e o retira da cruz e o coloca na sua tumba nova, aberta em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era um privilégio para poucos, não era para todos, era uma raridade. Ele veste uma túnica sem costura, tecida de alto a baixo, sem nenhuma emenda. O que era um pedaço de roupa sofisticadamente caro, deram de presente a ele, ele vestiu sem nenhum pudor, andou com ela para lá e para cá. Ela era tão valiosa que na cruz, enquanto ele morria, os soldados romanos disseram, olha que pedaço de obra-prima essa roupa aqui, e jogaram sorte sobre ela para ver quem é que ficava com a roupa, porque era de uma qualidade extraordinária. E assim eu poderia continuar multiplicando exemplos. O herói do Evangelho, que é um samaritano, gente boa, conforme a descrição de Lucas, no capítulo 10, aqui, tem alguma coisa aqui caindo, Caio, está faltando bateria nela, corra aqui, nesse aqui. Então, em Lucas, no capítulo 10, o herói da boa vontade, do carinho, da fraternidade, é o samaritano. Por que o samaritano pôde ajudar quem estava caído à beira do caminho, maltratado, roubado, vilipendiado, abandonado? Porque ele tinha dinheiro. Dinheiro bastante para socorrer o cara, dinheiro bastante para colocá-lo numa hospedaria, dinheiro bastante para dizer, eu estou indo adiante, mas quando eu voltar, se ele tiver te custado alguma coisa além e a mais, me fala que eu te remunerarei completamente a mais. Por quê? Porque o homem tinha. Ele não estava ali como um pobretão sem nada, ele tinha com que socorrer. O próprio Evangelho de João, aliás, a primeira epístola de João, no capítulo 5, nos diz que se alguém passa e se alguém vê uma pessoa em necessidade e em vendo, possui aquilo com o que possa socorrer o indivíduo na sua necessidade, mas fecha o coração, desvia o olho e vai adiante, esse tal, João diz, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele viu, ele podia alcançar, ele tinha os meios, ele tinha tudo, mas ele bloqueou o coração, ele blindou os olhos, o amor de Deus não está nele. Portanto, o problema não é ter, o problema é como ter. O problema não é ter, o problema é como ter, preste atenção nisso. O Evangelho, aliás, nos ensina que o problema é como, sempre é como. É como eu ando, é como eu vejo, é como eu trato, é como eu vivo, é como eu sou. O Evangelho tem uma ênfase absoluta em como eu existo, com que qualificações, com que disposição, com que interesse, com que
perspectivas. Eu consigo viver. Eu consigo viver. É como? Então, sabendo disso, olha o que Jesus diz: não acumuleis. A acumulação é o como. Não é não ganhem nada. Não é sejam improdutivos, de modo algum. Porque ao contrário, você vê, por exemplo, na parábola que Jesus conta aqui em Mateus, mais adiante, capítulo 24, início do capítulo 25, aquela parábola dos talentos, ele diz que pessoas diferentes recebem dons diferentes de acordo com a capacidade que cada um tem de exercer o seu próprio dom. E um recebe 5, outro recebe menos, um recebe 1. Quem recebeu 5 saiu a trabalhar e multiplicou por 10. Quem recebeu 4 multiplicou por 8. Quem recebeu 2 multiplicou por 4. Agora, a tragédia daquele que recebeu 1, sentou em cima, enterrou e não fez nada. Então, ao contrário. Existe, inclusive, uma expressão violenta designada para esse indivíduo que recebeu dom, graça, talento, meios, recursos, inteligência, sabedoria, ciência, instrução, todas essas coisas com as quais a gente implementa a nossa capacitação e, ao invés de ampliá-la, a escondeu, sentou em cima, enterrou. E Jesus chama essa pessoa de servo malvado. Por isso o problema não está em ter. O problema sempre esteve em como ter. Guarde isso no seu coração para sempre. Embora eu saiba que você vai esquecer amanhã ou hoje à noite. Mas, para quem guardar, para quem tiver essa avidez de aprendizagem sincera e verdadeira, fique sabendo, o que importa é como você trata as coisas. As coisas em si são quase sempre completamente neutras. O que designa o significado delas é o modo como eu as trato. Portanto, Jesus diz no verso 19, não acumuleis. Não acumular é o como. É viver para insatisfação absoluta, mais. E Jesus dá um diagnóstico para o acumulador. Jesus psicopatologiza a mente do acumulador. Está aqui no Evangelho de Lucas. Aquele homem que tinha alguma coisa, já tinha o bastante, mas falou, não, eu quero ter demais. E aí ele saiu construindo silos e depósitos e ampliou os seus bens, encheu os seus tesouros e seus silos. A linguagem do primeiro século era toda ela em grãos. Grãos era a unidade monetária por excelência. Mais do que ouro, eram grãos. Estavam disponíveis para qualquer um plantar, tirar da terra. Tendo silos para guardar, era uma fortuna, uma fábula, que podia ser estocada por anos. E depois de estar tudo pronto, ele olha para a sua produção extraordinária e diz, ó, minha alma, vê. Quantos bens, quantos recursos, todos esses silos. Tu tens agora em depósito bens para muitas gerações, para muitos anos. E Jesus disse que ele ouviu uma voz, aquele homem, dizendo, louco é a palavra, é o diagnóstico. Insano. Insano. Hoje mesmo pedirão a tua alma. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será, seu insano?
Portanto, mais uma vez, a ênfase de Jesus está na acumulação. Zaqueu, por exemplo, tinha uma grande acumulação, a tal ponto que quando ele ouve Jesus em casa, naquela ceia descrita lá em Lucas, no capítulo 19, na casa de Zaqueu, e quando ele ouve Jesus, ele entra naquele estado de estupefação, e ele chega e diz a Jesus: Senhor, decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Jesus disse o quê? Hoje entrou salvação nessa casa. Porque o Zaqueu ficou apenas com o que era necessário, com o que era fruto do trabalho dele, se satisfez com a remuneração natural do seu trabalho, parou de cobrar o ágio, parou de meter a mão grande, parou com isso tudo e não só parou, decidiu desacumular, decidiu investir naquilo que era a miséria do outro, a pobreza do outro, a necessidade do outro, a reparação daqueles que ele sabia que tinha explorado na cara lavada. Aí Jesus disse o quê? Hoje, o arrependimento aqui manifesto toca no nervo essencial da alma deste homem, porque ele está tratando do problema mais visceral que ele tinha, da doença idolátrica mais profunda que o possuía. Portanto, eu digo, hoje entrou salvação nessa casa. Como era o caso, por exemplo, de Mateus, que Jesus chamou para ser apóstolo, também chamado de Levi, o maioral, o homem mais rico da Galileia, o maioral dos publicanos, o mais endinheirado de toda aquela região. Jesus disse: vem e segue-me. O cara largou tudo. Deixou a coletoria porque descobriu um tesouro maior. E teve o privilégio de um chamado que ele nunca esperou ter na vida. Ele já estava tomado pela fascinação. Mas a autoimagem dele, a desvalorização pessoal dele para com ele próprio, a certeza que ele tinha da sua imensa e absoluta inadequação para ser discípulo de Jesus, o fez tornar-se um indivíduo que nem ousava se aproximar para ouvir de perto. Jesus vem e olha para ele e diz: você me serve, vem e segue-me. Mateus, e Mateus deixou a coletoria, deixou tudo, passou para outros, não quis saber, foi adiante, nunca mais teve nada, mas herdou um grande tesouro nos céus. Mateus é um caso extremo. Jesus não chama todo mundo para os casos extremos. Ele está cheio de amigos que tinham casas, propriedades, que tinham seus bens. Não há nenhum problema nisso. O problema está na exacerbação em um que possui os bens que tem a ver com o que poderia ser o recurso de milhares ou milhões. Aí isso cai na casa da iniquidade indescritível, porque cai no processo de acumulação perversa. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, cai no processo de acumulação perversa. Você me entendeu? Portanto, não acumuleis, outra expressão interessante, para vós outros. Porque eu posso até acumular para distribuir. Para distribuir. Eu conheço pessoas que têm um dom extraordinário de tocar e fazer isso aqui virar outra coisa, virar bem, virar dinheiro, virar recurso. Mas eles fazem isso para outros. Como nos bons tempos. Hoje em dia não existe mais isso. Mas há 50, 45, 40 anos atrás, até 35 anos atrás, eu ainda conheci muita gente nos Estados Unidos, por exemplo, que ficava rica
e dirigia o mesmo carro simples. Eu conheci um que ficou muito rico, um homem milionário, mas morava num sobrado, ele nunca quis nem trocar de casa. E o dinheiro todo que ele tinha, ele não ficava nem com 1% do que ele produzia por mês. Os outros 99% ele doava para obras sociais, para missões, para pobreza, para necessidade humana, para universidades, para laboratórios, para pesquisas científicas, investimentos os mais variados, porque ele tinha capacidade de produzir, mas não era para ele. Ele usava aquela capacidade para fazer isso para outros, para beneficiar aquilo que fazia jus a uma iniciativa tão bonita, nobre e linda. Hoje em dia isso acabou. Na Europa ainda durou mais tempo. Eu me lembro na Inglaterra, me lembro quando o Tear Fund, que era ou é ainda uma das maiores organizações de ajuda social do Reino Unido, eu era muito amigo deles, fazia muitos eventos com eles, e quando eles estavam fazendo um aniversário, que agora eu não me lembro se foi nos 50 anos do Tear Fund, alguma coisa assim, eles me convidaram para ir pregar em todo o Reino Unido, nas principais catedrais, igrejas, teatros, e especialmente para aquela assembleia de mantenedores, que eram ingleses ricos e gente da realeza. E eu rodei quase uns 15 ou 20 dias o Reino Unido inteiro pregando, naqueles lugares lotados, e falando o Evangelho e agradecendo por eles ajudarem uma organização como o Tear Fund, que ajudava tantas coisas lindas no mundo. Hoje em dia, até as organizações de natureza social já ficaram completamente refratárias e difíceis. E os doadores desapareceram, sumiram. Já não há mais ninguém aí. São raros. Estão se transformando, como diz o Velho Testamento, em ouro de Ofir. Dificílimo de ser garimpado e achado. Não acumuleis para vós outros. Porque quando o indivíduo tem a capacidade de ganhar, de gerar mais do que precisa, mas produz visando as necessidades amplas. Tem um laboratório que podia fazer 20, 30, 40, 100 vezes mais. Se tivesse mais recursos, eu vou investir nele. Tem uma pesquisa científica que pode salvar a vida de milhares, milhões de pessoas, eu vou investir nisso. Tem uma obra social limpa, auditável, accountable, que preenche todas as necessidades de compliance no mundo inteiro, ajudando gente de verdade, com auditabilidade séria. Eu vou investir nisso. Mas nem mais isso a gente encontra com facilidade, é difícil. Está rareando, porque o coração está ficando duro, empedernido, fechado. O egoísmo blindou e fez todo mundo se voltar sobre si mesmo. E quem consegue ganhar muito se jacta de quem tem muito. E se orgulha disso contra quem não tem nada e chama quem não tem nada de otário. Como tem um coach aqui no Brasil, que quem tem para ele é sábio, quem não tem é otário. E se ele disser que vai destravar o cara para o cara ganhar dinheiro e o cara em 3 anos não ficar rico, é otário. E ainda usa o nome de Jesus como uma blasfêmia naquela boca dele. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Se eu tiver algum potencial de ganhar mais, de ganhar muito, de produzir muito, que eu faça isso visando quem não tem quase nada, quem não tem o mesmo dom,
quem não tem a mesma graça, quem não tem a mesma inteligência, quem não tem a mesma oportunidade, quem não teve o mesmo treinamento, quem não teve os mesmos meios que eu tive, quem não teve a mesma capacidade de expediente criativo que eu que não tinha, desenvolvi e passei a ter, e hoje consigo fazer as coisas se multiplicarem aonde quer que eu chegue, eu toque. Agora, isso é um dom. Isso é um dom para ser usado não para mim, só para mim também. Porque se eu tenho um dom, o Evangelho diz que é justo que eu me alimente do dom que eu tenho. Agora, não é justo, não é sábio, não é lúcido, não é sensato, não é segundo Jesus nem o Evangelho, que o dom que eu tenha seja utilizado exclusivamente para mim mesmo, porque senão ele se transforma não em dom, não em cáris, não em graça, mas se transforma em maldição. Uma graça que é favor imerecido, que eu não fiz nada por merecer, mas me foi dada. E se eu a trabalhei, porque ela já existia em mim, consegui multiplicá-la, como na parábola dos talentos, eu devo fazer isso com a intenção de colocar tudo isso nas mãos do meu Senhor. Tu me deste tanto, olha, como eu multipliquei. Investir isso nas vidas de outros tantos, porque nada é igual nesse mundo. Tem gente com mais capacidade, gente com pouca capacidade, gente sem capacidade nenhuma. Gente sem capacidade nenhuma. E que se não for ajudada, vai morrer na sua própria desgraça e miséria, enquanto você assiste, se refastelando nas sobras que você não terá condição de levar para a eternidade.